Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Hugo e eu ajudo advogados a dominarem a prática em juizados especiais. Eu separei um tema para tratar com vocês, que é como adquirir muita experiência prática, mesmo sem ter processos em juizados. E por que isso? É uma das afirmações mais comuns entre todo mundo que me segue, meus seguidores, até meus alunos quando chegam no curso, que é o medo de errar. O medo de errar, o medo de cometer um equívoco e prejudicar o cliente, de não saber como impugnar uma decisão injusta. Isso é muito comum, né? Eu vejo isso com frequência. E eles pensam isso, e é verdade, né? Eles têm essa necessidade, esse medo, porque sentem falta de experiência prática. E talvez a falta de experiência prática não fosse tanto problema assim se a faculdade tivesse preparado você para atuar em juizados. Provavelmente essa vai ser uma das primeiras coisas que você vai notar quando você concluir a faculdade, se você é estudante, ou talvez você já tenha notado, se você já está no mercado de trabalho, se você já começou na advocacia. Mas uma das primeiras coisas que você vai notar quando sair da faculdade e começar a sua atividade profissional é que a faculdade não preparou você para a prática, não preparou para a advocacia, não preparou para a prática. Mas o curioso é que a faculdade não preparou você, não te disse nada sobre os juizados especiais. O que é um contrassenso quando você percebe que a maioria das ações que tramitam no país estão em juizados especiais. E aí você vê que a faculdade simplesmente ignorou os juizados, ignorou mesmo. Fala aí se a faculdade falou aprofundadamente sobre o procedimento dos juizados para você. Não estou nem falando da parte prática, mas nem mesmo a técnica, nem a teoria a faculdade deu para você sobre os juizados. E o que é assim, enfim, é uma loucura, né? Eu fico aqui sozinho, comecei sozinho nessa batalha de passar para você, transmitir para você a experiência prática dos juizados. E é terrível, né? Porque eu percebo, né, eu falando aqui no dia a dia, né, publicando meu conteúdo aqui no Instagram, no YouTube, enfim, e eu vejo que é terrível que ninguém sabe nada sobre os juizados. Você sai da faculdade sem saber o que é turma recursal, achando que o juiz que atua na turma recursal, você acha que ele é um desembargador, né? Você acha que tem apelação, que tem agravo no juizado especial cível, né? Nunca ouviu falar num FONAGE, num enunciado do FONAGE, sabe? Então é realmente um cenário em que a gente percebe essa carência, essa necessidade, né, de você para conseguir ter um bom desempenho, para você ter sucesso em juizados, para você ter, né, ter êxito em suas ações nos juizados. Isso é fundamental, né, que você tenha um direcionamento nesse campo. Mas olha só, você não está sozinho, não. Você não está sozinho, né? Talvez você volta e meia, né? Aparece muita gente nova aqui. Não sei se você caiu de paraquedas. Isso aqui já tem quase 2 anos, né? Que eu estou aqui compartilhando conteúdo com você. E é bem verdade que talvez você se sinta sozinho, mas você não é o único, tá? Meus alunos chegam no curso com essa impressão de que, poxa, eu não sei nada sobre juizados, chegam muito inseguros para atuar em juizados, para atuar na advocacia em geral, né? Considerando que os juizados normalmente, né, são a porta para o jovem advogado. É onde o jovem advogado começa, normalmente é ali, né? Sobretudo pela oferta, né? Tem muitas ações, né? Mais de 55% das ações tramitam em juizados. Então, olha só, mas você não é o único, não. Eu, inclusive, já sofri com isso. E é
talvez essa seja seja um grande combustível para mim, para eu estar aqui, né? Para eu estar aqui compartilhando o conteúdo com você, trocando ideias, ensinando o que eu aprendi nesse tempo. Eu fiz uma boa faculdade, fiz uma faculdade federal, pública, enfim, e eu saí da faculdade achando que eu estava muito bom, né? Que eu era muito bom e eu estava preparado para tudo e tal. E, inclusive, antes mesmo de me formar na faculdade de Direito, eu já era servidor do Poder Judiciário. Hoje eu não sou mais servidor, eu sou advogado, mas naquela época eu era servidor do Poder Judiciário e eu achava que eu estava pronto para tudo. E, enfim, eu rapidamente eu percebi que não. Tá? Quando você começa a sua vida profissional, aí você percebe. A prática é muito diferente do que você aprendeu e que normalmente, sobretudo no meu caso, a parte principal, a mais importante, não me foi ensinada, que são os juizados. Eu cheguei no Poder Judiciário, né, ainda na faculdade, caminhei um pouco, passei 2 anos, né, num projeto que era mais de direito de família, assim, mais de homologação de acordo, não tinha muito trabalho técnico jurídico. E aí, em dado momento, eu fui convidado para trabalhar na estrutura dos juizados. E lá, assim, era um mutirão, na verdade, e tinha muita gente para tratar de tudo, e aí a gente estava lá, todo mundo dando o seu melhor para contribuir, mas muita gente sem saber o que fazer. E foi nesse momento que eu percebi que eu não tinha condição de atuar. Eu não tinha condição. Naquele momento eu não tinha. Não tinha. Eu sempre fui bom aluno de processo civil, inclusive, então eu achava que eu era. E na hora do vamos ver, tudo era diferente. Então, assim, eu percebi que a faculdade não tinha me ensinado nada de direito de juizados, tá? Nada sobre juizados, muito menos a prática. Engraçado que eu estava ali como servidor, então eu estava ali para minutar os votos da turma recursal, quer dizer, os votos que dariam origem aos acórdãos da turma recursal. Eu não sabia redigir um acórdão, não sabia redigir uma sentença e não sabia fazer tanta coisa assim na prática, né? A faculdade não tinha me preparado, na verdade, nem para ser advogado, de fato, nem para ser auxiliar do juiz ali, como eu estava naquele momento. E aí eu tive que aprender sozinho, para começar, depois pedi muita ajuda, eu contei com muita ajuda, inclusive de vários juízes, vários colegas, assessores, enfim, naquele momento ali, para poder desempenhar o meu papel, e que, na verdade, eu queria muito ajudar. Primeiro que era um trabalho muito bacana, eu sempre gostei muito ali aquele trabalho ali de juiz mesmo, né, de se debruçar sobre o processo e decidir, ver quem é que tinha razão, ver quem é que tinha direito ao quê ali. Então, naquele contexto ali, eu dei o meu melhor e eu me esforcei para aprender do zero como me desempenhar bem em juizados, como aprender a prática mesmo em juizados, né? Enfim, né? Consegui, aprendi a prática bastante, passei 10 anos como assessor de juiz, inclusive, né? Até decidir sair de lá para advogar e para ser professor. Então, saiba você que eu conheço o caminho, tá? E eu estou aqui para te ajudar a percorrer esse caminho aí do zero até você dominar a prática em juizados. É para isso que eu estou aqui. Naquele meu momento ali, eu tive várias formas de estudar. Inclusive, né, logicamente, pude contar com o auxílio. Então, eu tinha uma dúvida específica, eu tinha a quem recorrer naqueles momentos. E você provavelmente não tem, né? Você não tem alguém assim para perguntar, olha, estou com uma dúvida específica sobre isso aqui, me ensina. Eu bolei um plano aqui para você conseguir adquirir muita experiência prática, mesmo que você não tenha nenhum processo em juizado, né? A gente chega naquele momento, é o caso clássico em que a pessoa busca o primeiro emprego, mas o primeiro emprego exige que ela tenha experiência, né? E eu não quero que isso aconteça com você, né? E justamente para você conseguir experiência prática sem ter processo nos juizados,
Existem várias formas, né? Primeiro, se você fez um bom estágio, né? Um bom estágio é uma forma maravilhosa para você ter experiência prática, mas pouca gente tem a chance de fazer um bom estágio. Não é verdade? Assim, um estágio de fato que ensine você. A gente tem estágios que vão dar uma dica ou outra, estágios que vão largar você para você se virar, e essa também pode ser uma forma boa, bastante efetiva de ensino, né? Mas é bem verdade que não é a melhor. Não é a melhor, né? De largar você lá aos leões para você se virar do zero sozinho e você conseguir. Foi mais ou menos assim que eu aprendi, mas eu entendo que essa não é a melhor forma, tá? Então, eu quero ajudar você aqui desse modo. Outra forma que você tem, né, de adquirir experiência prática, já que você não tem processo, é, por exemplo, acompanhar algum amigo no processo que tenha. Você vai, participa das audiências, inclusive pode ajudar ele a redigir as peças. Enfim, é uma forma que você tem, né? E vamos sempre assim, ó, aqui eu sou bem aberto com você. Não tenha vergonha de não saber as coisas, tá? Então, se você tem um amigo, você não precisa posar para o seu amigo como uma pessoa que sabe e está pronto ali para falar, cara, não sei, eu posso, você me ajuda, deixa eu acompanhar você, deixa eu participar aí do processo para poder começar a me ambientar, porque às vezes a gente se sente culpado por coisas que a gente simplesmente não tem culpa, né? Então, assim, você por ter feito uma boa faculdade, por ter sido aprovado na OAB, na prova da OAB, talvez você se sinta na obrigação de já estar pronto para atuar, de ser o melhor advogado, de já saber tudo de processo civil, tudo de juizado, mas não é assim. Não é assim. A gente aprende com o pé na água. A gente aprende a nadar, nadando. Não tem por que você se sentir culpado, você se sentir envergonhado de não saber. Essa é a premissa básica. Eu falo aos meus alunos sempre, olha, não existe pergunta boba, pode perguntar, e eu levo isso para a vida também, tá? Eu não tenho vergonha de perguntar, não tenho vergonha de falar que não sei, e é melhor você falar que não sabe uma vez e aprender do que você esconder e nunca aprender aquilo, tá? Então, se você tem um amigo para você contar nesses momentos, vale muito a pena. Existem outras formas também de você adquirir muita experiência prática. Já falei duas hipóteses aqui, mas você também pode, logicamente, fazer o meu treinamento. Mas hoje ele não está. A gente não tem vaga, a gente não tem vaga nem nesse mês, nem no próximo mês, provavelmente. Enfim, a gente só deve abrir vaga lá para fevereiro. E se você estiver vendo isso aqui numa gravação, procura aí, vai que de repente tem vaga, tá? Mas a gente não tem previsão de abrir nas próximas semanas, nem janeiro, provavelmente só fevereiro que a gente vai ter vaga, uma turma nova, tá? Mas, e outra forma, já que você não tem o meu curso, é acompanhar meu conteúdo. Meu conteúdo aqui, tem muita coisa de graça aqui que você não vai ver em curso pago, tá? Isso eu garanto para você, tá? É um desafio, inclusive. Eu recebo todo dia no meu direct aqui do Instagram, mensagens de gente falando, poxa, eu estou inseguro, eu não sei como é que eu faço, tem um processo próprio meu, eu não sei como é que eu vou proceder nesse processo, tá? Então, tem uma forma que você tem de adquirir muito conhecimento prático, e aí, finalmente, você não vai ter receio, você não vai recusar aquela ação que apareceu para você em juizado. Para mim, a maior fonte de conhecimento prático que você tem são as sessões da turma recursal do seu estado. É o que tem de melhor para você aí, tá? E por que é que eu falo as sessões de julgamento da turma recursal e não, por exemplo, para você ir assistir uma audiência? Porque é o seguinte, primeiro, vamos lá, né? Pode ser que você não saiba o que é turma recursal e eu não posso pecar pela omissão. A turma recursal é como se fosse o segundo grau nos juizados especiais, tá? Em alguns estados é chamado de colégio recursal. Por quê? Porque sim, tá? Porque a Lei 9.099 não deixa isso de modo tão claro assim, se seria, qual seria o nome
né, o nome é para você usar. E por que a turma recursal e não uma audiência, então, para você adquirir experiência prática? Por que não várias audiências? A audiência também, tá? Não exclua a audiência. Não é isso que eu quero dizer. Mas se você precisar escolher, dê prioridade, sem dúvida, às sessões da turma recursal. Por quê? Se você assiste uma audiência, provavelmente você vai ver no juizado mais próximo da sua casa, do seu município, enfim. E pode ser que aquele juizado tenha entendimentos muito peculiares, né? Você já deve ter ouvido dizer aí que nos juizados tem entendimentos muito diferentes, muito divergentes um do outro, às vezes no mesmo estado, inclusive. Mas na turma recursal, você tem a tendência de que aqueles entendimentos sejam mais uniformes. E é quem vai dar a última palavra no seu estado sobre o procedimento dos juizados. Tá? E não só o procedimento, sobre o direito material também. Na estrutura dos juizados, provavelmente é altíssima a chance de que quem vai dar a última palavra no processo é a turma recursal. Então, é muito mais interessante você participar de várias sessões de julgamento de turma recursal do que de audiência, tá? Porque o que você vai colher na turma recursal tende a ser filtrado já, tende a ser mais uniformizado mesmo o entendimento, sabe? Então, assim, pode ser que num juizado o juiz dê um prazo X para o réu contestar, no outro juizado, o juiz entende que a contestação deve ser apresentada na audiência, e aí você pode cair em um ou em outro e ficar perdido. Lá na turma recursal, você vai ter aquele entendimento já consolidado, né? Olha, o juizado X entende assim, o Y assado, mas no fim das contas, a turma recursal, que é quem vai dar a última palavra, inclusive, entende dessa forma. Então, você vai saber que no seu estado, aquele entendimento do procedimento do juizado é o que a turma recursal diz. Tá? Inclusive, se o juiz do juizado tiver um entendimento diferente, ele vai poder, né, logicamente, aplicar o entendimento dele, mas num recurso é muito provável que a turma recursal modifique aquela decisão para que acompanhe o entendimento dominante no seu estado. Ok? Só isso aí já vai deixar você muito na frente de outros advogados, com certeza. A princípio, é só assistir mesmo, tá? Só assistir já vai trazer para você uma consciência muito maior do que você vai poder processar naquele dia. Ah, Hugo, mas eu ouvi falar que é muito tempo. Por que eu devo investir tanto tempo assim em uma sessão de julgamento? Eu vou passar o dia inteiro. Olha, é o dia inteiro mesmo, tá? A sessão de julgamento. Eu passei 10 anos assim, tá? 10 anos assim. Eu passei 10 anos como assessor de juiz. Uma das minhas funções era acompanhar o juiz durante a sessão de julgamento. E não foram raras, não foram poucas as vezes em que eu cheguei às 8 da manhã e saí às 8 da noite de lá, né? Saía para almoçar, voltava, mas retornava definitivamente para casa às 8 da noite. Então, entenda que é no volume, você precisa de volume para poder ter uma boa experiência prática, para poder ter um bom conhecimento prático. Isso aí é o que vai diferenciar você. Agora, claro, a gente está num momento que a oportunidade para você, ela é incrível. Você tem a oportunidade, você tem a chance de assistir às sessões de julgamento do seu estado, de sua casa, do seu escritório, né? Porque estão sendo transmitidas pela internet. Eu não sei se depois que acabar esse cenário de isolamento social, se a gente vai poder contar com essa comodidade, né, de poder participar de uma sessão de julgamento sem ter que né, vestir uma roupa bonita, né, uma roupa de trabalho, as mulheres se maquiarem, assim, quem gosta, enfim, e ter que passar um dia sentado lá, desconfortável, numa sala cheia, para aprender.
Hoje você tem uma chance que poucas pessoas têm, né? Que a gente não tinha alguns meses atrás, de simplesmente ligar o seu computador e poder participar de uma sessão de julgamento. Normalmente é transmitida, a do TJBA é transmitida pelo YouTube, inclusive, tá? Eu sei que o TJ Espírito Santo transmite também. Sua primeira tarefa de hoje, inclusive, é buscar aí para saber se no seu estado onde é que essas sessões estão sendo transmitidas. Mas se não achar do seu estado, assiste de outro. Assiste de outro. Tá? Pode ser que o entendimento seja diferente, seja um pouco diferente, mas não vai tirar de você a chance de aprender muito. Até porque, não sei se você sabe, a audiência de conciliação por videoconferência, ela não é fruto do isolamento social, ela não é fruto, né, desse cenário que a gente está vivendo hoje. Ela é um projeto antigo de LFG, né? O professor Luiz Flávio Gomes é um projeto antigo e que, coincidência ou não, foi aprovado nesse contexto, tá? Então, assim, ela veio para ficar, com certeza, né? Mas a gente, assim, não sei qual é a frequência em que ela vai acontecer, por exemplo, né? Não sei. Agora, as sessões de julgamento da turma recursal por videoconferência, essas aí, eu não sei se elas vão persistir após esse momento não, viu? Não sei. Espero que sim, né? É o meu desejo, mas não sei. Então, aproveitem enquanto a gente pode contar com isso, porque simplesmente é uma oportunidade incrível, tá? Você não pode perder essa chance. E eu fiz isso, viu? Era uma vez por semana, né? Eu passava lá, né? Um dia inteiro lá e adquiri muito conhecimento. Não só porque eu tinha um volume de processos que eu mesmo tratava, mas eu tinha a chance de acompanhar o julgamento de muitos e muitos outros, mais de 200 processos em uma sessão só. Né? Então, assim, era muito conhecimento. E agora você tem a chance de fazer isso também de sua casa, tá? E é trabalhoso mesmo, tá? É trabalhoso. Não é algo simples, não é algo que vai, né, de uma hora para outra transformar a sua vida. É um trabalho de formiguinha, um tijolinho por vez, até você realmente ter essa condição de absorver, né, com mais maturidade todo o conhecimento que vai estar à sua disposição ali. Mas depois que você assistir várias sessões, você vai começar a não só assistir, mas a pegar ali os temas recorrentes, os posicionamentos dominantes, para você começar a realmente entender como pensa o juiz do seu estado, o juiz da turma recursal do seu estado. Isso aí é que vai fazer você ser um advogado diferenciado. É isso aí que vai fazer você ter experiência e ter segurança para atuar, tá? E isso é uma coisa que você deve fazer independentemente, né, de você estar acompanhando o meu conteúdo, até independentemente de você ser meu aluno, tá? Eu sempre falo isso, né? Sessão de turma recursal é um aprendizado infinito. Toda sessão você tem alguma coisa nova que você aprende. Toda sessão. É incrível, é incrível. Tá? Mas depois que você só assiste, você vai passar a absorver as expressões que mais aparecem lá, os temas mais recorrentes, os posicionamentos predominantes ali na turma do seu estado, e ali depois você vai estudar aquilo ali. Porque perceba que a prática, ela não vive sem a teoria. Eu tô aqui, né, defendendo que você precisa, né, aprender a prática em juizado, que é muito diferente da teoria que você teve na faculdade e que normalmente nem teoria você teve. Mas, sobretudo, você precisa associar a teoria à prática, tá? Não adianta eu só dizer aqui para você, olha, né, você tem o prazo X para apresentar a sua contestação. Não, isso não está na Lei 9.099, mas você precisa aprender a se defender caso, por exemplo, um juiz ele acompanhe, ele entenda
que o prazo para recorrer é diferente do que você usou. Você precisa saber como é que você vai impugnar essa decisão. Isso aí é prática e teoria, porque mesmo que você saiba que você vai apresentar um recurso, como é que você vai fundamentar esse recurso? Com teoria, né? O direito é ciência argumentativa. Não pense você que só porque você tem experiência prática que você não vai ter a necessidade de se aprofundar na teoria também. Isso é muito importante, tá? Porque eu percebo que eu fico aqui falando muito de prática e etc e tal. Talvez você não perceba que tem muita teoria para você estudar e que você também não estudou na faculdade. Porque a técnica, a teoria e a técnica dos juizados é diferente do que você aprendeu na faculdade quando você estudou processo civil. É diferente, tá? Então, você vai colher lá as expressões, os termos, tá? Os conceitos aplicados, o que você vai ver que mais aparece lá nas sessões da turma. E aí é que você vai sentar para estudar. Você vai ler a Lei 9.099, você vai buscar enunciados do FONAGE correlatos àqueles temas ali, tá? Vai buscar no CPC também, lógico. O CPC ele é aplicado no juizado, mas você não deve aplicar ele automaticamente, cegamente, sem saber se aquele artigo, se aquela norma é compatível com os juizados, tá? Isso aí é muito importante também. E sempre que você tiver chance, busca o inteiro teor das decisões mais importantes, aquelas que chamaram mais a sua atenção. O pessoal da Comissão de Juizados da OAB Bahia, eles publicam, inclusive, a pauta das sessões. Todo dia, se você entrar aí, você vai ver que eles publicam a pauta das sessões de julgamento com o número dos processos, tudo bonitinho, a ordem lá. E aí é um material para você pesquisar, porque pode ser que o julgamento corra muito rápido, né, na sessão de julgamento, e aí você não consiga. Inclusive, se o pessoal da Paraíba tiver aí, né, e eu não sei se vocês fazem isso já, mas é uma dica que eu dou, tá? O pessoal daqui da Bahia termina se beneficiando muito dessa pauta que é publicada pelo pessoal aqui da Bahia, da Comissão de Juizados também. Viu? É uma dica que eu deixo aí para vocês. E, além de tudo, buscar o posicionamento do STJ quanto a essas questões, tá? Não existe recurso especial para o STJ de decisões que tramitam nos juizados, tá? Não existe. Mas o STJ, tudo que diz respeito a direito material, o STJ, logicamente, né, vai ter se manifestado em outras ações e tal, e logicamente o entendimento do STJ deve ser aplicado também nos juizados. Mas o STJ também termina se pronunciando quanto ao procedimento dos juizados, tá? Sobretudo a competência dos juizados. Então você tem, né? Você pode fazer essa pesquisa lá, eu recomendo que você faça, inclusive, para aí você entender, né, para você saber qual é o posicionamento do STJ, de um tribunal superior, quanto ao procedimento dos juizados. Tá? Então, assim, entenda que é um trabalho que você vai ter sempre, tá? Mesmo que você tenha muitos processos, mesmo que você já tenha atuado em muitos processos nos juizados, mesmo que você se ache experiente, eu recomendo que você acompanhe as sessões de julgamento da turma recursal do seu estado. Tá? Isso vai dar para você um nível de compreensão, um nível de entendimento, um nível de previsibilidade, porque uma das queixas uma das queixas mais recorrentes que eu, né, acompanho por aqui é justamente essa falta de previsibilidade das decisões. E adivinha como é que você deixa, né, essas decisões mais previsíveis? Conhecendo o posicionamento da turma recursal do seu estado. Porque mesmo que o juiz do seu processo não aplique aquele entendimento, você vai poder recorrer para a turma recursal para que ela faça aquele entendimento prevalecer. As peças vão se encaixando, né, dessa maneira, sempre que você
tiver a compreensão do posicionamento do STJ, desculpe, da turma recursal do seu estado, quanto ao procedimento dos juizados no seu estado. Tá? É uma dica que eu dou para você, tá? É um presente que eu dou para você, você compreender isso aí diariamente, tá? Sempre que você puder, semanalmente, separa um horário aí para você fazer isso. Inclusive, talvez você não esteja acostumado ainda, mas se você pegar uma sessão que foi gravada, você consegue assistir ela numa velocidade mais rápida, até o dobro da velocidade, se tiver no YouTube, você consegue. Então, uma sessão de julgamento que dura 4 horas, né, o turno da manhã, por exemplo, você consegue matar em 2 horas. Então, eu recomendo, você não vai conseguir assistir na velocidade 2x, né, logo na primeira vez, mas você vai poder aumentando, né, você consegue aumentar gradualmente até chegar nessa velocidade, e aí você consegue ter essa velocidade depois de algum treinamento, depois que se acostumar, você consegue, tá? Então, assista, né? Separe um horário aí na sua agenda para você assistir as sessões da turma recursal do seu estado. Amigos, foi um prazer estar com vocês, um grande abraço, espero ter sido muito útil essa nossa conversa de hoje. Para mim, foi um prazer. Um abraço, até logo, tchau, tchau.